Bolsonaro está sendo traído no STF por um de seus ministros indicados, Cássio Nunes Marques, que tem feito acenos constantes ao governo Lula. É claro que Nunes Marques não vai votar a favor da condenação de Bolsonaro. Ele nem precisa, vai ser voto vencido. Mas Nunes Marques indica que não vai criar dificuldades para o governo Lula, o que é muito ruim para Bolsonaro. Porque o governo federal tem utilizado o judiciário numa nova governabilidade para reduzir assim os poderes do legislativo. E quanto menos dificuldades Lula tiver para governar, maior tende a ser a sua aprovação, reduzindo assim os pedidos pela volta de Bolsonaro. E Nunes Marques também indica que os poderes de Bolsonaro estão enfraquecidos. Na sua opinião, essa aproximação de Nunes Marques tende a favorecer Lula? Tende a enfraquecer Bolsonaro? O que você acha dessa nova governabilidade de Lula? Deixe seu like se você curtiu essa traição, você acha que é uma traição? E se inscreva no canal. O Cássio Nunes, pessoal, ele tem feito acenos ao governo Lula já há muito tempo. E o principal aceno aconteceu recentemente, porque houve a lei das estatais. E o Ricardo Lewandowski, ele deu uma liminar favorável ao governo Lula. Só que o STF formou maioria para derrubar a liminar do Lewandowski. E assim, várias pessoas que hoje ocupam cargos de conselhos e diretoria das estatais iriam perder os seus postos muito em breve. Só que o Nunes Marques, numa jogada já combinada com o governo Lula, pediu vistas, dando mais tempo para que o governo possa encontrar uma solução, como, por exemplo, a chegada de Flávio Dino no STF, dando o voto de Minerva necessário para que Lula possa manter a liminar do Ricardo Lewandowski, favorecendo assim as indicações políticas. Ou seja, houve um aceno do Nunes Marques ao governo Lula. E esse não foi o primeiro aceno, tá, pessoal? Será que isso é uma traição ao Bolsonaro? Porque quando Nunes Marques foi escolhido para ser ministro do STF, Bolsonaro disse que agora ele tinha 10% do STF. Só que essa posição do Nunes Marques mostra que ele não vai ser completamente alinhado a Bolsonaro. Eu, assim, sinceramente, não vejo que o Nunes Marques vá votar, como nós falamos, a favor de condenações de Bolsonaro. Não, isso não vai acontecer. Mas o Nunes Marques indica que ele não vai criar dificuldades para o Lula. Ele não vai ficar 100% alinhado aos interesses do Bolsonaro, porque o Bolsonaro gostaria que o Nunes Marques criasse complicações, condenações e dificultasse ao máximo a vida do governo Lula, o que ele não vai fazer. Ele não vai atrapalhar. E isso é muito ruim para o Bolsonaro. Pelo seguinte, o Lula, ele tem adotado uma nova forma de governar. E ele precisa do STF para isso. Se o Nunes Marques não criar dificuldades para o Lula, ou não criar dificuldades para o governo federal, a chance de Lula aprovar os seus projetos, a chance de Lula governar com mais tranquilidade, ficam maiores. E se Lula governar com maior tranquilidade, a aprovação do governo federal tende a aumentar. Se a aprovação de Lula aumenta, a insatisfação reduz. E isso faz com que os pedidos pela volta de Bolsonaro, que está inelegível, acabam ficando cada vez mais reduzidos. Então, esse apoio de Nunes Marques ao governo Lula enfraquece indiretamente Bolsonaro, que foi colocado pelo Lula como sendo seu principal opositor. Uma jogada inteligente do Lula, porque Bolsonaro é um nada, já que ele está caçado. É um adversário que não existe. E o Lula, pessoal, ele tem usado o judiciário como sendo uma terceira casa do legislativo. Ele fez isso ao longo de todo o seu terceiro mandato, porque o legislativo ficou muito poderoso nesses últimos tempos. Voltando mais ou menos ao que era na época lá de Ulisses Guimarães, que era um parlamentar quase tão poderoso quanto o presidente, quanto o Sarney. Só que com o passar do tempo, com o presidencialismo de coalizão iniciado pelo Fernando Henrique Cardoso, que acabou avançando com Lula e Dilma, o legislativo perdeu um pouco do seu protagonismo, ressurgindo agora com o governo Bolsonaro e Michel Temer. Lula teve uma dificuldade danada para aprovar os seus projetos. Tanto que ele teve que negociar, voltou, foi, trouxe ponto a ponto. Então o poder legislativo aumentou a sua força. O que o Lula fez para reduzir o poder legislativo ou para equalizar os poderes? Trouxe o judiciário para dentro do jogo político, equiparando novamente a força dos três poderes. Porque se você for ver, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes são praticamente senadores.
Praticamente. Por isso que o Lula colocou o Flávio Dino, que é uma figura política vindo do Senado e também do Executivo. Então o Flávio Dino reforça o caráter político do Poder Judiciário. E o Lula vai precisar disso para mostrar para o Congresso o seguinte: olha, vocês podem me causar dificuldades, mas as dificuldades que vocês vão me causar, eu tenho o Judiciário ao meu lado. É uma nova forma de coalizão política. E o Lula tem feito isso. Por isso que ele vai, faz jantar. O Lula teve um jantar na terça-feira na casa do Luiz Roberto Barroso. Interessante, né? O Lula folgado, porque ele falou o seguinte: olha, vamos fazer um jantar aí, mas a gente faz na sua casa. E foi lá na casa do Barroso, que é o presidente do STF. Todos os ministros foram convidados, Lula conversou com todos, discutiu com todos, e é justamente nesse tipo de confraternização que o jogo político é feito. São nessas confraternizações que os acordos políticos são costurados. E muito foi discutido sobre 2024, sobre as pautas, sobre a campanha, o que o Lula acha, o que os ministros também acham, uma forma de alinhar expectativas, alinhar interesses e trazer todos os ministros para perto de si, porque Lula vai precisar dessa aliança para governar ou para ter essa nova governabilidade, que é o que os futuros presidentes da República também vão ter que fazer. Aí você vai falar o seguinte: ah, mas o Poder Judiciário não deveria ter esse tipo de proximidade com o Executivo? Isso é normal, pessoal. Faz parte. O Nunes Marques, ele quer se aproximar do Lula para conseguir ter poder de indicação. O pedido de vistas que o Nunes Marques fez aconteceu logo depois de ter ali uma indicação acatada pelo Poder Executivo, pelo Lula. Isso é normal. Lula tem o poder da caneta, Lula tem o poder de influenciar politicamente, e todos os ministros do STF querem ascender politicamente também. Então, se você tem um aliado em uma determinada posição de destaque, isso o favorece. Aconteceu um embate do André Mendonça, o ministro bolsonarista, com o Tarcísio de Freitas. Eles eram aliados durante o governo Bolsonaro, ambos foram ministros, passavam os finais de semana, faziam viagens juntos, mas o Tarcísio de Freitas não aceitou um pedido ou uma indicação do André Mendonça para uma vaga ali no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eles ficaram uma crise, ficaram 2 meses sem se falar, mas aí houve os bombeiros, até o Bolsonaro ficou sabendo disso, e a situação deles foi apaziguada. Porque rola esses interesses mesmo. Isso tudo é muito normal. O que nós estamos vendo com esse distanciamento do Nunes Marques é que o Bolsonaro ele se enfraqueceu muito. É mais um indicador do enfraquecimento político do Bolsonaro. Porque o Nunes Marques sabe que o Bolsonaro não é nada. Se ele quiser que os interesses dele acabem prevalecendo ou valendo, ele vai ter que se aproximar do Lula. E todo mundo está se distanciando do Bolsonaro, até o Fabrício Queiroz. Nós comentamos aqui que o Fabrício Queiroz acredita que a proximidade dele com a família Bolsonaro tira votos na disputa no ano que vem. Ele vai tentar ser vereador do Rio de Janeiro. Então é mais um indicador do enfraquecimento político de Bolsonaro. O ministro que foi indicado por ele se aproxima de Lula. E não foi de agora, viu? Ao longo de todo esse ano, Nunes Marques tentou ficar mais perto de Lula e mais longe de Bolsonaro. Porque quem vai querer ficar perto de Bolsonaro, né?